o Bilal. Como nós vivemos esse tempo inteiro sem saber do Bilal do Harry. Porque é informação muito relevante, inclusive, mais relevante ainda é saber se ele é circuncidado ou não. Aí eu fiquei me perguntando, seria o Harry judeu? O judeu é que tem que ser circuncidado? Os outros, os pais decidem, na verdade, porque o bebê não tem como decidir, né. Às vezes o médico orienta, porque é melhor para o bebê ou para aquele bebê e etc e tal. Mas na nossa cultura, aqui, não tem essa obrigatoriedade, diferente dos judeus, que são circuncidados. Bebezinhos, bebezinhos. Aí eu fico me perguntando, qual que é a relevância do prepúcio dessa história toda do Harry para o Reino Unido? Mais ainda, para o mundo. Imagina se eu aqui no Brasil, alguma vez parei para pensar sobre essa história de Bilal, do sexto na sucessão, né, vamos combinar que ele não vai ser nunca, né, rei. É é uma organização, assim, que eu não sei não entendo muito bem não como é que funciona aquela sucessão, que o pequenininho está na frente dele e não sei mais o quê, e também não quero saber não. Pois bem, ele fala no livro dele. Então se você quer saber mais informações sobre o Bilal do Harry, vá lá e adquira o livro dele, Spare. É isso mesmo, que tem informações muito. Eu estou olhando aqui a minha cola, porque é muita informação relevante, eu não quero passar a manhã inteira aqui falando, né. Então, o tal spare, o que sobra, não sei dizer quanto custa, não procurei saber, porque não vou comprar. Mas eu já encontrei para ouvir de graça, tem um audiobook, não sei se está completo, mas um pedaço eu já ouvi. Um pedaço. O resto eu vou lendo, um pedaço aqui, outro ali, outro ali, outro ali, porque eu tenho muito livro para ler, para gastar o meu precioso tempo com essa pessoa que sequer sabe da minha existência, enfim, e que não vai acrescentar tanta coisa na minha vida, ou seja, quase nada, né. De relevante aqui, quase tudo eu já sabia, só não sabia da história. Aquela lá perigosa, né, que ele andou falando, porque o menino, além de falar tanta besteira, tanta inutilidade, né, desnecessária, porque ele fez esse livro de memórias, entre aspas, né, porque é basicamente fofoca. De memória mesmo, o que ele fala de memória não presta, não devia ter falado, devia ter ficado com a boca fechada. Quando a gente não sabe o que falar, fecha a boca. Então vamos lá, outro assunto relevante, né, mas que está relacionado ao Bilal também, que é quando ele conta, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, quando ele perdeu a virgindade. Gente, o brasileiro é mais precoce, eu acho, é mais precoce. Então ele coloca aqui que ele perdeu a virgindade aos 17 anos, no quintal do pub, né, do boteco. Não, na verdade é um bar legal, que eu não entendo, porque pelo menos na época em que eu ia e frequentava, fechava 2 horas da manhã, eu não entendia: "Gente, por que esse povo fecha tão cedo?". Mas agora eu não sei mais.
Então ele perdeu atrás do pub, entendeu, com uma mulher que gosta muito de cavalo. Será que tem alguma referência a essa história? Será que ele é tão assim, uma coisa tão medonha, e foi isso que atraiu essa pessoa, enfim. Mas achei de péssimo gosto contar a experiência dele, a primeira experiência. Porque eu não quero saber nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira, entendeu? Porque não é da minha conta não, isso daqui. Eu dispenso essa informação, mas ele faz questão de contar, né. Então ele contou que foi com uma pessoa mais velha, que gostava muito de cavalo, e ele contou detalhes, mais detalhes das cavalgadas, né, das cavalgadas atrás do pub, que aliás, ele não ficou muito satisfeito com essa primeira experiência. Mas aí, Harry, eu vou lhe consolar. A primeira experiência dificilmente é grande coisa, tá? Para nós mulheres também, dificilmente é grande coisa. É muita imaginação, entendeu? É muita ansiedade para pouca coisa, é muito barulho para pouca coisa. Então, por quase nada, né, porque a primeira nunca é boa, eu acho, pra quase ninguém. E nem para você, não é porque é príncipe que vai ser boa não, tá. E ele descreve mais, tá, você está curiosa, você vai lá e compra o livro Spare, que afinal de contas, você vai estar ajudando uma pessoa carente, né. Ele é uma pessoa muito carente. Ele tinha que escrever, a mulher tem que fazer podcast, porque senão como é que vai manter a vida maravilhosa? Fica difícil, né. Aí depois ele vai contando outros detalhes de assuntos, né, sobre o que todo mundo já sabia, a sua relação pró bem chegada, né, a substâncias ilícitas. Por exemplo, ao que parece, ele teve experiências que ele disse que não gostou, mas usou mais de uma vez, né. Ele que foi aquela substância ilícita da maisena. Ele não gostou, mas usou. Depois, o que ele gostou mesmo, ao que parece, mais novo, quando ainda ele estudava naquele colégiozinho de pobre, né, que o tal do Eton College, só tem pobre lá. Então, o que que ele fazia lá no quarto, né, era a verdinha. E não era que nem o ex-presidente dos Estados Unidos não. Ele fumava e tragava. Pelo que está ali, ele fumava e tragava. Ele também era chegado a uma bebidinha, né, a cachaçinha. Vamos dizer assim, né, para ficar mais leve, a cachaçinha. De sorte que papai Charles acabou, porque ele fez tanta presepada, ele tirou fotografia pelado na Califórnia, né, é porque não dá para falar tudo, né. Ele, digamos que ele viveu intensamente. Não gostou, né, mas viveu. E aí papai teve que mandar para uma clínica por conta do cigarrinho especializado e do álcool. Então em 2002 ele teve que se tratar, até para tapar a boca do povo, que afinal de contas o povo é que é patrão daquela gente toda, né, que não vive como rei e príncipe não, eles são, né, eles o são. E então, isso já posteriormente, 2016, ele fala da sua experiência da foto pelada na Califórnia. Que coisa linda, uma pessoa tão de pele tão, né, de uma cor tão bonita, tão maravilhosa, ele pelado ninguém sabe como ele pode ser mais feio, porque ele também não é bonito, né, que não é problema.
ele podia ser feio e agradável, enfim, ou que tivesse juízo, mas ele não tem nada disso, não tem nada disso não. Ele a idade mental dele deve ser de 14 anos, mais ou menos, olha que pode ser 13, né. Depois disso, né, sim, teve as experiências dele lá com bebidinhas, tequilas, cogumelos e nã-nã-nã. Inclusive, ele chega a narrar uma dessas experiências, né, que ele teve depois de um chazinho lá de cogumelo, quando ele diz que ele teve uma alucinação de uma lixeira olhando para ele. Olha só, gente, uma lixeira olhando para ele? É mole ou quer mais? Pois bem, aqui já passamos, né, pela perda da virgindade, aqui uma mulher que ama. Gente, eu não resisto, eu tenho que rir. A mulher ama cavalo. É ele o cavalo? Aqui no Nordeste diria: "É ele o jegue?". Pois bem, vamos seguir. Temos agora a parte esotérica, digamos assim, que é a história da vidente. Sim, ele não é brasileiro, mas ele é chegado numa vidente, ao que parece, porque ele tem uma fixação pela mãe que perdeu, né, talvez por isso tenha casado com a mulher mais velha do que ele, né, e deve obedecer essa mulher, quem manda é ela, porque ele precisa ter uma mãe para mandar nele. Então ele foi a essa vidente para ver se tinha alguma um contato, né, uma se ele sentia a energia da Lady Di, a mamãe, né, há muito tempo já falecida. E o que ele disse que ele sentiu sim uma certa energia. É, ele sentia uma certa energia. E por falar em mamãe, ele também conta como soube da tragédia com a mãe. Ele foi acordado por papai Charles, né, que disse: "Querido filho", isso sou eu que estou botando, né. O papai deve ter dito: "Acorde, preguiçoso, acorde, que mamãe sofreu um acidente". Então foi assim. Que aliás eu estou falando toda essa história do Harry, porque eu acho ele realmente, ele deve ter um parafuso a menos. É que eu quero crer, porque eu sou boazinha, né, não vou dizer que ele está fazendo de maldade, não, ele é desparafusado mesmo, é caso de internar. Então, eu lembro muito bem tanto do casamento da Lady Di, porque eu, como todas as pessoas da minha geração, eu acho, pelo menos a as mulherzinha, ficaram olhando o casamento, porque era a coisa mais linda do mundo. Ela e o casamento é que com aquele príncipe feio, né, e ela muito linda. E depois eu lembro muito bem o dia do acidente, a hora do acidente, porque eu estava assistindo televisão, quando entrou um plantão, darei detalhes até, entrou um plantão e a Globo estava, digamos assim, sem um repórter tão experiente, né, pra fazer a cobertura, lá naquele momento, mas a Globo nesse tempo era a Globo, né. E o que aconteceu? Quem estava de férias lá era a repórter da Globo News, Maria Beltrão. Então quem fez a cobertura do acidente imediatamente foi Maria Beltrão. E eu fiquei muito orgulhosa, eu já trabalhava na Rede Globo, eu fiquei muito orgulhosa, eu disse: "Mas a Globo é, né, poderosa, o negócio aconteceu, ela já está, com toda a cobertura e tal".
E eu estava fazendo cobertura de quê? Devia ser a festa do Peão de Barretos, alguma coisa nesse sentido, porque eu estava em Ribeirão Preto, São Paulo, quando Lady Di sofreu o acidente. E eu lembro que eu liguei para minha irmã em Aracaju, ela estava em Aracaju e não sabia, ela estava dormindo. E ela também era fã, né? Nós somos 3 irmãs, as 3 fãs de Lady Di. 3 mulherzinhas fãs de Lady Di. E, né, vítima daquele homem feio e malvado que botava ponta nela com aquela velha feia e malvada. Pois é. Então, liguei para minha irmã, que ligou para minha outra irmã, para chorarmos todas, né, porque foi trágico. Eu chorei que parecia que era parente que tinha morrido. Sofri muito mesmo. Realmente é como se tivesse, não vou dizer que chega a ser assim o tanto que eu chorei com Freddie Mercury, porque o meu maior luto de ídolo é o de Freddie Mercury, que durou 7 anos. É muito tempo. Eu fiquei 7 anos sem ouvir Freddie Mercury, sem cantar Freddie Mercury. Eu lembro que lá na Suíça eu nunca ouvi Freddie Mercury, porque eu estava de luto ainda, durou 7 anos. Eu era muito apaixonada por ele. E ele tinha uma relação com a Suíça, porque ele tinha casa em Montreux, né, onde tem o festival, que aqui nós chamamos de Montreux, qualquer coisa. E foi meu maior luto, mas enfim, voltando a Lady Di, foi um sofrimento muito grande, muito grande. Depois, passando aqui, ele conta de uma briga que ele teve também com o irmão. Eu não vou nem falar sobre isso, viu, porque briga de irmão, por favor, me poupe. Que ele conta detalhes até de que um empurra para cá, outro empurra para lá, e ele caiu em cima da vasilha da comida do cachorro, coisa assim. Ah, realmente não tenho paciência para isso não. Passa, assim, falando da questão da história que ele não seria filho de Charles, que ele disse que não, que ele é filho de Charles sim, porque a o sujeito que dizem que ele seria o pai dele, né, que foi um namorado de Diana, um amante de Diana, o namorado, ele foi namorado depois que ele já tinha nascido. E ele tem as características irlandesas, porque a própria Diana tinha também. E o irmão de Diana é todo irlandês, as características, né, físicas. Então essa questão da paternidade é a maior, bobagem. E diz que até o Charles faz piada sobre isso, piada sem graça, né. E agora vamos à parte pior de todas, que sim, essa semana também, quando ele viu o tamanho do cocô que ele fez com esse livro, que eu espero que ele não que ele desista dessa carreira, né, passe para tentar ganhar dinheiro de outro jeito. Se ele conseguir ainda sair de casa, né. Ele deu entrevista essa semana, lá em Londres, eu creio, dizendo que não chamou a família real de racista. Gente, ele está passando, não estou dizendo que ele está com parafuso a menos, ele anda esquecido das coisas. Ele chamou sim. Até porque tem a síndrome, né, de perseguição por racismo. Uma mulher que aqui no Brasil não é mestiça. Aqui no Brasil ela seria morena clara, não seria preta nunca, não seria considerada preta nunca, né. Porque
essa coisa de cor, para dizer a verdade, nunca fez parte do meu mundo, do meu mundo. É, porque era muito natural. Na minha família paterna, eu já disse, meu pai era mulato, quase preto, e o meu avô era preto, muito preto, o pai do meu pai, né, de uma cidade aqui chamada Santo Amaro. Então, sendo assim, a minha avó, a mãe do meu pai, que não era preta, por isso o meu pai saiu mestiço, mulato, né, mas eu até já mostrei foto do meu pai. É, e eu nasci amarela, porque eu não vou dizer que eu sou branca, eu sou amarela, né. Na verdade eu muito branco, o meu filho é muito branco, o meu neto mais branco ainda. Lá em casa dizem que eu sou branca, não, eu não sou branca, sou amarela, mas vai ver que Megan é da minha cor e é mestiça, vai ver que eu sou mestiça e eu não sei. Ah, sabe, eu tô nem aí, essa coisa de racismo na minha família não tem. Não tem, não existe essa coisa de alguém tá olhando a cor de fulano, a cor de beltrano. Não tem a menor importância, entendeu? Não faz parte da nossa pauta. Nunca fez, nunca fez, né. Como eu já disse, a família do meu pai é mestiça, né, que agora até é mestiça, e realmente completamente preta. A parte do pai do meu pai. Já a mãe do meu pai não, era morena, tá, e de olhos claros. Meu pai tinha irmã branca do olho azul. Por quê? O pai não era o mesmo, uma vez que a minha avó teve 4, é isso mesmo, 4 maridos naquele tempo. Meu pai é o filho mais novo. Então o primeiro marido dela era branco, louro de olho azul, por isso a primeira filha é branca do olho azul. Uma tia minha que morreu com 106 anos, 106 anos. Pois bem, voltando aqui ao assunto, eu acho que a maior desgraça, o cocô mais fedorento que ele fez, e de uma irresponsabilidade fora do comum, eu estou falando sério mesmo, eu não estou brincando, porque esse assunto é muito sério, não envolve só o Harry, né, mas como o Reino Unido. E quem é que foi pedir para esse menino abrir a boca para falar sobre o tempo que ele esteve, né, servindo as Forças Armadas, que isso é praxe lá, e ele esteve no Afeganistão. E eu queria saber o que é que ele tinha de abrir a boca para dizer que durante o tempo que ele serviu no Afeganistão, ele fez, né, durante os procedimentos lá de que envolvem um exército, ele teria feito, eu não sei se é verdade não, que eu não vi, tem que aparecer outra pessoa para testemunhar, né, porque ele não é bom da cabeça, já se sabe. Que ele teria feito 25 vítimas e que ele não, isso meio que a ficha dele não caiu muito não, era como se ele tivesse derrubado peças de um tabuleiro de xadrez, alguma coisa assim. É difícil, é isso mesmo. E, pasme, isso vai dar muito trabalho para ele, que cuide do caquinho de vida dele e da família dele, e problema para quem nem falou, toda a realeza, e que não concorda seguramente com esse tipo de pataquada do Harry. Pois bem, e o Talibã já se manifestou.
E ali não é brinquedo não, não é não, não é não. E ele até agora não se deu conta do papel que fez, né. Então, eu ouvi que teria sido 20, né, vítimas, mas depois eu vi e li 25, né, de, soldados, né, da vida, soldados lá do Talibã. E se ele pensa como uma peça de xadrez, o Talibã não pensa que é uma peça de xadrez não, é gente, com pai, com mãe, com filho, cada um tem sua cultura, se você não pode falar nada para acrescentar, fecha a boca. É lamentável realmente, eu fiz muita piada relacionada mais à parte dele da idiotice dele, né, digamos assim, ou inocência, né, inocência, porque ele aos seus 14 anos, né, ele já tem 2 filhas, mas ele deve ter 14 anos, tinha 14, 15, estourando. Que problemaço ele jogou. Ele jogou uma bomba lá no Reino Unido e cascou fora. E tá vivendo a louca da mulher dele também, louca não, aquela dali tem juízo, pelos 2. Ela gosta muito de quê? De pompa, de se aparecer, né. E ela achou o quê? Que todo mundo ia morrer pra ela ser rainha? Tá difícil, não vai ser rainha não, moça, senhora, não vai ser rainha não, né. Já pariu o que tinha que parir e agora vai trabalhar de alguma outra coisa, porque para fazer podcast, eu não entendo bem aquele podcast dela, né. Não entendo, não aceito, para mim não faz a menor diferença, tá. Realmente não faz a menor diferença. Eu acho que ela é uma figura ele é bem moleque mesmo, a palavra é essa mesmo. Eu estou chamando de menino, mas é um menino mal educado, é um menino cheio de vontade, é um menino mal criado, é um menino preguiçoso, porque ele quer ficar de boa só o tempo todo. Porque enfim, esse povo da família real, eu achava quando eu era mais nova que esse povo não fazia nada, nada, né, só dava tchau e tal. Mas eles têm certas obrigações e têm uma vida que eu não queria ter, chata pra caramba, muito chata, sabe, cheia de obrigação, né, a roupinha assim, não pode tem que estar num padrão, e não pode usar isso, e não pode usar um esmalte vermelho, é todo cheio de coisa. É um povo que fica fazendo, né, aquela guerra fria para usar um anel, que foi de fulano, de beltrano. "Ah, meu Deus, fulana tá linda no vestido verde alugado, com a coroa que foi usada pela Lady Di". Gente, é muito chato, eu acho essa vida muito, muito chata. No entanto, eu era fã da Lady Di e quando eu tenho que mostrar, né, agora é a parte engraçada. Quando eu tive lá em Londres a primeira vez, é claro que eu me postei lá na frente do Palácio de Buckingham para tirar minhas fotos e para ver a troca da guarda, né. Muito engraçado. E claro que estava chovendo, porque chove demais. Eu estava na verdade, eu estava na Inglaterra estudando. Eu estava estudando numa cidade do interior. A cidade chama Swanage, num estado que chama Dorset, que é um lugar de praia até que a Madonna tinha uma grande propriedade lá. Isso muito tempo depois que eu fui lá.
Aí eu estudei nessa escola aqui, e essa aqui voando sou eu. Essa aqui foi minha escolinha, eu aqui, né, cheia de roupa e tô nessa gordura toda, né, no alto dos meus 53 quilos no máximo, aqui estou. Essa escola chama Hair House. E depois eu mostro o palácio para o fim, né. Aqui meus coleguinhas da Croácia. Aí você vai ver o quê? Quem sou eu aqui? Essa de preto aqui, do cabelo assanhado, porque essa era uma época rebelde. Eu ainda não tinha 30 anos não. E eu usava esses modelos assim, papelotes, né, e deixava os cabelos em pé e coisas assim. Então eu sou essa daqui, aqui. E as minhas amigas da Croácia. E esse é brasileiro. Aqui é um professor que a gente ia muito junto para o pub. E depois ele me deixava em casa e seguia para casa dele. Ele era super legal, esse professor, né? E no caso aqui, você vê pela foto já que ele tem um jeito, né? Eu vou falar essa informação, é que eu tenho uma afinidade muito grande com gay. Entendeu? Tenho muitos amigos gays, muitos, desde sempre, desde criança. Com homem gay, homem gay. Por quê? Porque mulher eu não sabia que existia, certo? Eu só sabia que existia menino gay, né? Que na minha rua chamava na época de marica, né? Naquela época, gente, não estou falando agora não, tá? 100 anos atrás. Então eu sempre tive meus amigos assim. E depois eu cresci assim, e a vida toda, até hoje, sim. Meus melhores amigos são gays. Tem até foto minha no Facebook, que eu tô deitada numa cama, num hospital, com a cama bem larga, com um amigo meu que fez uma cirurgia que cortou um pedaço da perna. Eu até já contei isso, que eu fui passar 15 dias com ele e fiquei 15 dias dentro do hospital. Ele é meu amigo, ele foi meu amigo desde os 12 anos no colégio interno. Depois ele foi para os Estados Unidos, quando a gente terminou o colegial, ele foi para os Estados Unidos eh, ali foi a última visita que eu fiz para ele, porque ele foi quando ele completou 43 anos. E naturalmente eu também devia estar po por essa idade, 43 anos. E eu fui para lá e eu fiquei no hospital, porque eu sabia que eu não o veria novamente, né. Ele fez cirurgia, eu acompanhei tudo, a gente estudou junto, né, tanto o fundamental quanto o segundo grau, que foi o técnico em enfermagem. Então, que eu estou mostrando ali que o meu professor ali é um gay, e eu adorava ele, porque onde eu vou, onde onde tiver um gay, eu vou fazer amizade. E eles vão fazer amizade comigo, porque gosto muito, me identifico muito com eles. Aqui, meus amigos, agora sim que eu vou dizer para vocês, como qualquer apatetada, olha eu aqui na frente, sim, fui atrás de ver a troca da guarda, tá. Quem sou eu aqui? De boné, aqui, roupa jeans de boné. Em Londres. Aqui, essa essa minha colega aqui é da República Tcheca. Eu esqueci o nome dela, porque também tem muito tempo. Aqui também. E eu estou aqui de boné e ela está sem boné. Eu, Brazilian girl, e ela, tcheca, tá?
Foi muito legal. Essa época foi bem legal. Aqui estava uma chuva danada e a gente queria tirar foto, pelo menos os amigos, são só esses aqui da frente, tá? Acho que 2, 3, são 4 pessoas que estão aqui. O resto era gente que a gente não conhecia que estava ali atrás. Todo mundo queria tirar foto em frente ao Palácio de Buckingham. E aqui de novo. Aqui de novo, aqui de novo. Quem sou eu? É fácil, gente. Eu sou essa aqui sempre, aqui de boné, ó. Jeans. Estou embaixo do guarda-chuva. Estou de boné. Tem mais foto, tem foto da troca da guarda. Blá, blá, blá. Eu tenho muitas fotos dessa viagem. Aí depois eu fui descendo. Depois eu fui para a Espanha sozinha. Depois fui para Portugal sozinha. Eu fiquei zanzando, né? Sozinha, porque eu adoro viajar sozinha. E conhecer as pessoas por onde eu ando, né? Eu não gosto de andar de excursão, não. Eu gosto de andar sozinha. Então, gente, eu trouxe isso aqui só para mostrar para vocês que eu sou uma tonta também, que embora fique brincando muito com realeza e com esse mundo, né, de palácio, de rei, de rainha, Lady Di, não, eu era louca por Lady Di, mas nosso assunto hoje é imagina se Lady Di tivesse viva, será que ela ia presenciar isso? Ou será que esse menino não teria ficado um pouco assim, esquisito? Não podemos, não temos resposta, né? Mas, enfim, tem muito mais coisa que eu quero conversar com vocês essa semana. Talvez eu volte hoje, né? Ou não, vai saber. Mas o que eu quero dizer para fechar o assunto o livro não me assustou. A única parte, eu achei muita palhaçada, muita parte engraçada, né? Muito infantil. E achei muito grave coisas que ele não se deu conta, como a declaração, né? Lá das Forças Armadas. E acho preocupante isso, lá para o povo deles, né? Eu até me inscrevi numa bolsa, né, para lá. Se esse menino continuar fazendo asneira, eu não vou querer ir para o Reino Unido, não, gente. Vai ficar perigoso.